Olá, como vai você? Eu sou o pastor Elias Rodrigues. A mensagem que você vai ouvir agora foi gravada durante o Incendiados 2014. A geração de Levi. Uma mensagem de reflexão. Vale a pena você ouvir. Posso ouvir um aleluia? Gênesis capítulo 29, versículo 28. E Jacó fez assim, cumpriu a semana de Lia, e então Labão lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. Labão deu sua serva Bila por serva Raquel, sua filha. Jacó deitou-se também com Raquel e amou a Raquel muito mais do que a Lia, e serviu a Labão ainda outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. Eu queria que você repetisse essa primeira frase. Por gentileza, depois de mim, porque as versões são diferentes, então você lê na minha. Lê na minha porque eu sou o pastor desse negócio, irmão. Diga assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Então, vire-se para quem está ao seu lado e comece a pregar para ele. Diga: ela gerou sonhos de Deus. Então, nenhum nome na Bíblia é colocado aleatoriamente. Nenhum nome na Bíblia. Nós aqui do Ocidente ou do século 21, não temos essa ideia, essa noção, esse costume. Continua com a Bíblia aberta aí. Eles eram colocados usando duas razões, por 2 motivos. Primeiro, a situação que você estava vivendo no momento. Repita isso, que isso é muito importante. A situação que a mãe ou o pai estava vivendo no momento. Muito bem. Então, por exemplo, o nome Jacó. O nome Jacó é aquele que ultrapassa, aquele que suplanta. Por quê? Porque você lembra que quando Jacó nasceu, ele nasceu grudadinho no pé do irmão? Ou seja, aquele que nasceu para ultrapassar. Então, o nome do primeiro irmão, ou seja, do primeiro filho, que é o irmão dele, que ele saiu grudado no calcanhar, como chama? Esaú. Significa o quê? Peludo. Só porque ele tinha muito pelo, a parteira viu e falou: nossa, ele é peludo. Esaú, peludo. Pronto, ficou assim. Davi estava transportando a arca, lembra? Em cima de um carro de boi. Aí a arca ia pendendo, Uzá colocou a mão na arca. Lembra que Uzá colocou a mão na arca? Aí a Bíblia diz assim que Deus abriu uma brecha em Uzá. Davi ficou com aquilo na cabeça. Brecha, brecha, brecha. A Bíblia diz, então Davi colocou naquele lugar onde Uzá morreu o nome de Pérez, que significa brecha. Aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, a brecha de Uzá. Tá vendo? Então tudo na Bíblia é assim. Toda vez que você vê na Bíblia qualquer nome que nele tenha 2 letras, E e L, El, tem a ver com Deus. Elias, meu Deus é Jeová. Eli, grande é o Senhor. Ezequiel, Daniel, Gesiel. Gesiel é o quê? Gesiel é o quê? Gesiel, o significado, você se lembra? Gesiel. Então é assim. Então na Bíblia nenhum nome é colocado aleatoriamente. Estamos entendendo o raciocínio? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Nenhum nome na Bíblia é colocado aleatoriamente, mas principalmente no Antigo Testamento. Nenhum nome é colocado aleatoriamente. Então observe que Jacó se casou com 2 mulheres. Você lembra disso? Ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas ele ganhou Lia, certo? Por isso que eu falo sempre, que eu provo na Bíblia que Jacó era analfabeto, porque a Bíblia diz: Jacó amava Raquel e não Lia. Não, tem que dar um tempo, porque tem algumas pessoas lerdas, né? Você tem que dar um tempo para a pessoa. Estou dando esse tempo para você processar a informação, não é? Eu também já provei, não sei se foi no Incendiados passado, que Jesus tinha uma namorada, porque a Bíblia diz que quando ele estava na cruz, os soldados ficaram com a sua túnica. Vou dar um tempo para você processar. Pois bem, então preste atenção. De volta aqui, ó. Jacó então se casa com Lia e trabalha mais 7 anos por Raquel. A Brenda agora que entendeu, cara.
Meu Deus! Meu pai. Muito difícil, hein? Então, gente, Jacó se casa com Lia, mas ama Raquel. Queria que você entendesse isso aqui, preste atenção. Quem era a amada da casa? Raquel. Agora, Raquel não tinha filhos. Quem tinha filhos? Lia. Então, vendo o Senhor que Lia era desprezada, começou a lhe dar filhos. Então, quando Deus está dando filhos para Lia, Deus está dando o que para Lia? Honra. Então ela engravida pela terceira vez, e nessa terceira vez está a reflexão que Deus falou comigo hoje aqui. Versículo 34. Concebeu ainda outra vez e deu à luz a um filho. Todo mundo encontra esse versículo aí, por gentileza. 29 e 34. Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho, e disse: agora esta vez se unirá o meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso lhe chamou Levi. Como era o nome do rapaz? Levi. Em Rúben, Lia lança a palavra profética assim: agora eu não vou ser mais desprezada, certo? Em Simeão, Lia lança a palavra profética assim: agora eu vou ser acrescentada. Só que quando chega em Levi, ela profetiza o que ela realmente precisava. Ela diz: agora o meu marido se unirá a mim. Deu para entender ou não? Muito bem. Jacó tem então 12 filhos. Diga, e o Levizinho no meio. Fala para o teu irmão do lado aí, desdenhando dele. Fala, o Levizinho no meio. Diga assim, tipo assim. A gente está aqui no Incendiados. Aponta para ele e fala, e o Levizinho no meio. Desdenha dele, fala, que diferença você faz, Levizinho? Está no meio. Numa casa que tem 12 filhos, o terceiro é simplesmente quem? Mais um. Deu para entender ou não? Vou repetir. Numa casa que tem 12 filhos, 13 na verdade, porque ele tinha uma moça que era Diná. Numa casa que tinha 12 filhos e uma filha, o terceiro filho é simplesmente mais um. Coloca a mão assim no seu coração, diga, é assim que eu me sinto às vezes. Simplesmente mais um. Levanta as duas mãos assim, tenta contar no dedo rapidão, fala, o Senhor tem muitos filhos Ele tem, eu sou um deles, não é? O Senhor tem muitos filhos. Diga de novo, e eu sou apenas mais um. Muito bem. Então Levi foi crescendo, era simplesmente mais um. Até que acontece algo na história. Pergunte o quê? Passa-se o tempo e os filhos de Jacó se tornam tribos, famílias. Tribo de fulano, tribo de ciclano, tribo de Dan, tribo de Judá, tribo de Levi. A tribo de Levi é quem no meio das outras 12 tribos? Apenas mais uma tribo, apenas mais uma tribo. Porém, houve um acontecimento na história que muda tudo isso. Eu queria que você perguntasse qual o acontecimento. Deus olhou do céu e Deus se apaixona pela tribo de Levi. Aleluia! Deus fala no ouvido de Moisés: a partir de hoje, os levitas são meus. Aleluia! A partir de hoje, os levitas são meus. E eles estão indo para a terra prometida. Quando Moisés está morrendo, Moisés chama Josué e diz, quando Moisés está perto de morrer, Moisés chama Josué e diz, você vai repartir as terras. Diga, repartir as terras. Diga, uma porção para cada tribo. Diga, um pedaço para cada tribo. Uma porção de terra para cada tribo. Aí Deus conta um segundo segredo a Moisés. Quer saber qual? Os levitas não terão porção de terra. Os levitas não terão direito a terrenos. Os levitas não terão direito a nenhuma porção. Moisés perguntou para Deus, por quê? Moisés perguntou o quê? Quer saber o que Deus respondeu? Eu sou a porção dos levitas. Eles vão depender de mim agora. Eu vou cuidar deles.
Então chega o tempo da construção do tabernáculo, e tem que ser escolhida uma turma para cuidar das coisas sagradas, carregar a arca. Estamos chegando lá, estamos chegando. Carregar a arca, limpar o tabernáculo, limpar o candelabro, manter o fogo aceso, o fogo não se apagar, remover pedras do altar, oferecer sacrifícios diante de Deus. Aí Deus escolhe que tribo? Levi. Toda vez que Deus queria descer, Deus falava com quem? Que tribo? Levi. Deus falava com os levitas. E o que Deus falou comigo hoje, aqui à tarde, que nós somos a geração de Levi. Glória a Deus. Nós somos a geração de Levi. Diga, eu sou da geração de... Levanta a mão, diga, eu sou da geração de Levi. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: sabia que levita não é só quem canta? Diga, não sei quem te falou isso. Explica para ele, fala, deve ter sido tua avó que falou para tua outra, chegou até você. Mas não está escrito na Bíblia que levita é só quem canta. Levita são aqueles que foram separados entre os demais. Diga, eu fui separado. Diga, eu estou separado. Levanta a tua mão, dá um grito assim: eu fui escolhido. Toda vez que Deus queria descer, Elaine, Deus convocava os levitas. Toda vez que a nuvem ia se mover, Deus convocava os levitas. Vou ficar repetindo até você pegar essa ideia, meu irmão. Toda vez que Deus queria descer, falar, mover, Deus chamava Levi. Moisés é da tribo de Levi. Arão, o sacerdote, da tribo de Levi. Por quê? Por que Levi é tão importante nas tribos? Posso dizer? Por causa da profecia da mamãe dele quando ele nasceu. Essa eu vou dar um tempinho para você processar. Levi foi importante na história. Os levitas, quando Deus queria descer, os convocava. Os levitas foram escolhidos para estarem no santo lugar. O sumo sacerdote era da tribo de Levi, entrava no santíssimo lugar. Ou seja, o levita tinha um contato maior com Deus. Por quê? Por causa da profecia que a mamãe dele lançou quando ele nasceu. Se você prestou atenção, você se lembra da profecia que a mamãe dele lançou quando ele nasceu. Qual foi a profecia? É o quê? Quando Levi nasce, Deus lança aqui, a mãe dele lança aqui profecia: o meu marido se unirá. Não vou soltar essa, vou deixar para amanhã. Você vai dar glória até de pé quando eu soltar o raciocínio que Deus me deu. Qual é a profecia? De novo, qual é a profecia que a mamãe de Levi lança quando ele nasce? O meu marido se unirá a mim. Lá na frente Deus escolhe a tribo de Levi, os levitas, para que toda vez que ele quisesse se manifestar, ele lançasse mão dos levitas. Então quem é a geração de Levi? A geração que tem o poder de unir a noiva ao esposo. Bata no teu peito e diga: eu sou da geração de Levi. Daniel, quando você canta, você atrai o esposo para perto da esposa. Diga: eu sou da geração que traz o esposo para perto da esposa. Aleluia. Levanta a sua mão e glorifique ao Senhor, meu irmão. Guarde no coração a mensagem que você acabou de ouvir. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso agora mesmo em oração. Se for necessário, entre em contato conosco. Seja feliz.